Legal, já estamos ao vivo aqui com o Guilherme Ramos. Vamos conversar sobre trilha sonora para livros, algo bem diferente, de certa forma novo para mim. O Guilherme Ramos é produtor cultural, compositor e escritor, e também eu tive o prazer de conhecer ele através dos meus cursos, orquestração de trilha sonora. Vamos bater um papo sobre isso aqui nessa live hoje. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado por topar aqui conversar comigo. E eu queria que começasse te apresentando, fala um pouco da tua história aí com letras, música, composição, trilha sonora, enfim, como é que foi esse teu caminho aí para chegar nessa parte de composição, trilha sonora para livros? Felipe, muito obrigado pela oportunidade, né? É uma satisfação estar aqui muito grande e eu posso dizer assim que foi bem longo. Foi bem longo porque eu não esperava, né? Eu não planejei chegar nesse tipo de trabalho, nesse tipo de produção, né? Vamos dizer assim, que eu comecei no mundo das artes com teatro, aquela boa e velha história de fazer teatro na escola. Ah, tá. Né? Aí a gente faz teatro, aí vai gostando da coisa, vai atuar, e aí quer escrever um texto de teatro, mas aí falta alguma coisa. Aí quando eu percebi, eu estava fazendo sonoplastia de alguns espetáculos. E na época, né, eu comecei em 84, 87. E aí, na época, a gente usava o vinil e o gravador, então eu botava o vinil, passava uma trilha sonora, que eu tenho uma coleção de LPs de trilhas sonoras de filmes, né? Sim. Quer dizer, ou seja, eu já gostava da coisa e não sabia que gostava, Ah, né? mas tu já fazia a seleção de acordo com o que precisava comunicar naquele momento Isso, na cena. isso. Totalmente intuitivo. Legal. Como eu assistia muitos filmes, eu tinha os LPs, então eu escolhia a trilha de um, de outro, colocava na sequência, aí eu colocava o LP no microsystem na época e gravava na fita cassete. Sim. Aí então era aquela loucura, dava uma pausa, aí a música ia até certo ponto, aí tirava a fita, girava com a caneta, colocava de volta, procurava outra faixa. Então eu mixava as Ao vivo. faixas e deixava pronto, pronto. Aí para o espetáculo era só play, pause, play, pause. Entendi, entendi. Com o tempo, com o computador, né, aí a gente começa a perceber as possibilidades, né? Então, isso eu estou dando um salto bem grande para resumir, né, que quando eu percebi, eu acho que já foi nos anos 2000, acho que anos 2000, talvez nos anos 2000, alguma coisa assim, aí sim é que eu comecei a tentar fazer alguma coisa no computador, mas novamente era com samples, né? Então eu Certo. pegava alguns samples, eu ia montando, criando uma lógica, criando músicas, mas eu não executava, não tocava. E qual era o E programa aí, nessa época, Guilherme? caramba, eu não lembro. Eu acho que o Acid, acho que era um dos primeiros da Sony Acid. Eu peguei Ah, tá. uma demo dele e aí ele permitia só poucas faixas, então eu era limitado, eu tinha um número pequeno de faixas e aí parece que eu podia salvar poucas vezes, então assim, eu não podia errar, né? Eu ia fazendo e ficava lá, quando eu ia salvar, quer dizer, falta poucos salvamentos, então eu tenho que terminar essa música. Eita. Aí eu ainda tinha isso. Entendi. Rapaz, era difícil. Aí eu salvava a trilha, aí eu usava isso para um espetáculo de teatro, para um espetáculo de dança. Então, eram experimentos e que eram utilizados com um grande amigo meu, Julien Costa, que a gente era do mesmo grupo de teatro. E aí eu fazia essas produções e arriscava, porque eu sempre tive um pé, era assim, teatro, escrever e na música. Também toquei em banda da banda com os amigos do colégio. Até pouco tempo a gente até voltou a tocar também músicas O que é que tu da tocas? década de... Eu toco teclado, né? Só toco Teclado. teclado. E aí a gente tocava as músicas dos anos 80, 90, Sim. 2000. Então, assim, eu sempre fui muito intermídia, realmente muito sem saber muito do que eu gostava mais. Se me dissesse, Intermídia, gostei desse escolha... termo aí. Gostei desse termo. Porque eu fico misturando as coisas, é muito natural. Até no teatro mesmo, Felipe, eu adaptava livros, né, da literatura para teatro e eu não me dava conta de que eu estava sempre com o pé na literatura. E quando eu estava trabalhando com teatro e fazendo
talvez um texto de teatro ou um texto literário, eu sempre estava linkando com algum tipo de música para escrever ouvindo a música ou imaginando que tipo de música poderia estar tocando na hora que eu estivesse escrevendo aquela cena. Legal. Você percebe que é aquilo que você fala, né? A gente assiste ao filme e aí a gente imagina a emoção e trabalha a trilha. Então eu fazia isso inconscientemente enquanto Aham. estava escrevendo. Então Uhum. talvez o fato de criar a história, seja para teatro ou para um conto ou para um romance, alguma coisa assim, e meio que a música ficar passando na minha cabeça, quando eu assisto a algo pronto, uma cena de teatro, uma cena de dança, ou uma passagem de um livro, que a ideia também vem, aí eu componho a música. Ah, já vem a música naturalmente. Entendi. Exatamente. E não, não toda, mas vem alguma coisa dela. E para completar, o que é que eu faço? Eu boto minha controladora MIDI, seleciono alguns sons iniciais e eu fico tocando sem compromisso. Sim. E aí aquele timbre, um ou outro timbre que eu vou trocando, ele dá um start. Ah, Aí eu boto para gravar e eu vou gravando e eu fico com um espaço de material para poder depois melhorar. O advento do MIDI é bom porque eu posso depois editar, né? sim. Antes, inclusive, na época de gravar, você tem que gravar pelo áudio normal, então não tinha como mudar. Verdade. Hoje em dia eu gravo uma coisa, eu posso mudar tudo isso, então isso facilitou para caramba. É mais ou menos por aí que essa cabeça funciona. Então, assim, falaste um pouco já do teu processo criativo, né? Sim, sim. É muito relacionado com timbre? Sim, Improvisar e timbre. isso. E- e- Às vezes eu tenho eu estou aqui fazendo alguma coisa e me vem uma melodia ou um ritmo na cabeça. Eu pego o celular, gravo e guardo. Então eu tenho vários arquivos. Ah, tá. Aí eu guardo. Mas se eu disser assim, eu estou sem ideia, não quero usar aquilo, eu sentar e escolher alguns timbres, dependendo da cena. Não, olha, vai ser suspense, vai ser guerra, vai ser uma coisa. Eu procuro alguns timbres que possam casar mais com aquela cena e eu fico tocando, sem compromisso. Aí Certo. tocando aqui, tocando acolá e tal, aí as coisinhas vão aparecendo, as melodias, as frases, os Aham. motivos, né, vão Aham. aparecendo. Eu guardo e aí eu vou experimentando instrumentos até que eu tenha a trilha base. Aí em cima dela eu vou fazendo o arranjo, no caso, seja ele mais orquestral, seja ele mais experimental, isso é relativo. Muito legal. E quanto tempo leva isso, Guilherme? Curioso em relação a tempo, assim. Olha, Muita gente pergunta assim, ah, quanto tempo para compor uma é, trilha e tal. se deixar, eu passo a minha vida toda numa trilha só, porque eu sou perfeccionista, né? Sim, né? Mas aí Mas tem que acabar, né? tem que acabar. E a Ah, gente tem ah, prazos, né? sim, sim. Olha, eu penso assim, que a ideia principal, eu acho que em uma semana, porque o meu tempo também é isso, eu não trabalho só com isso. Se eu trabalhasse só com isso, Sim. talvez Não, eu eu tô dizendo em resolvesse. relação ao processo mesmo, assim, olha, É, eu passo, digamos assim, 1 hora experimentando, aí eu preciso de mais ou menos umas 2 horas para fazer a parte do arranjo, a orquestração. pronto. Como é que tá a É, se tua... eu, se eu somar, né, todas essas horas que eu vou trabalhando durante a semana, eu acordo bem cedo, ou então eu Sim. trabalho bem tarde da noite, ou final de semana, eu diria que, deixando a música bruta, Ah, sem me preocupar com mixagem e masterização, eu acho que eu precisaria de uns de 1 a 2 dias. Eu consigo tá. deixar ela, e aí depois realmente eu vou dar uma olhadinha. Lapidando, né? Tal. Isso, exatamente. Legal. Tem música, agora também depende da quantidade de instrumentos, né? Sim. Tem música que numa carreira, acho que em 2 horas eu deixo ela pronta, aí eu esqueço ela um pouco para depois fazer mais arranjo em cima. Porque se deixar, eu vou colocando mais instrumentos, vou botando mais coisas, e às vezes o que limita a quantidade de instrumentos na minha produção é a memória do computador, né? Ele começa a dizer assim, ó, não aguento mais não, outra trilha, não bota não. Aí eu disse, tá na hora de parar. Por enquanto é isso. E por um lado é até bom ter limite, né, É, Guilherme? Porque senão a gente fica perdido, né? Acaba fazendo muita coisa e. Enfim. Olha, tem um pessoal aqui no chat já só pra te legal. avisar. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar aí que eu tô olhando o chat aqui no YouTube. E alguma pergunta pro Guilherme, só fazer aí. Já tá o Marcos aqui, o Sidney, Matheus, Um o abração pra Greg, o galera. Denis, o Neto. Já tá uma galera aqui. E Guilherme, só para entender, tu falaste que o teu envolvimento inicial com arte foi com teatro.
Mas pelo que eu entendi, foi muito mais na parte de criação e produção, não atuação. Ou tu atuavas também? Não, não. Eu comecei como ator, só que é aquela coisa a inconstância do ser humano. Eu era ator, aí faz um espetáculo, faz outro espetáculo, Mas aí isso faz é uma na época de escola ou de escola, profissionalmente? de escola, de escola. Tá, Então, eu acho que eu estava atualmente é o oitavo, é a sétima série, atual oitavo ano. Foi quando eu tive um primeiro contato com teatro. E aí eu era certo. ator, não espetáculo infantil. Então eu fui fazer espetáculos infantis, e animações de festas também, performances. Aham. E aí vem um espetáculo mais adulto, e aí chega um momento, Felipe, que a gente diz, está faltando alguma coisa. Aí disse, não, eu só estou atuando, eu estou querendo contar uma história. Então, vamos escrever um texto de teatro, Criar, né? criar, e daqui a pouco vamos dirigir a cena. Aí, quando eu estou dirigindo a cena, eu digo, poxa, caberia uma música assim, uma iluminação assado. E aí, aqui em Alagoas, na época que eu comecei, havia profissional que fazia 3, 4, 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Então, eu escrevia o texto, atuava, dirigia, fazia isso, fazia aquilo. Então, não dava para dividir como tem que ser, sabe? De cada um fazer o seu e ter uma equipe. Sim, sim. Então, eu cresci, eu envelheci, vamos dizer assim, acostumado, diríamos assim, mal acostumado a fazer muita coisa Entendi. além do que eu precisaria fazer. E aí isso me fez despertar essa coisa de a multifuncionalidade, de fazer muita coisa ao mesmo tempo, até no dia a dia, de estar conversando com você, falando com o telefone, acessando o e-mail, mandando uma mensagem e conseguindo falar 3, 4 coisas ao mesmo tempo diferentes. Eita! Assim, e sabe, agora, claro, respeitando as velocidades e as proporções, né, claro. Sim, Mas eu sim. consigo fazer coisas ao mesmo tempo. Então, termina que quando eu vou para a criação, eu fico fazendo um piano aqui, mas aí já fica uma flauta querendo entrar, fica um violino e fica aquela briga e aí eu confesso que isso atrapalha. Aí por isso que eu tenho que dar uma parada para poder me focar. Eu perco muito foco se deixar por Entendi. conta disso. E tu acha que essa tua história que te levou a trabalhar com produção cultural hoje? Como é que funcionou esse teu caminho para chegar a trabalhar como produtor cultural? E o que é exatamente ser um produtor cultural? O que tu faz Pronto. exatamente aí nesse teu trabalho? Isso, eu falo muito isso porque eu sempre estou passando por escolas, né, conversando com o pessoal sempre pergunta, né. E eu digo assim, que a escola ela é muito importante. Quando a gente está no tempo de estudante, a gente sai de lá para ser médico, jogador de futebol, sei lá, técnico em alguma coisa, trabalhar com gastronomia, fazer música, teatro, sabe? A escola é onde a gente vai conhecer tudo. Sim. Por isso que é tão importante a E gente pode aproveitar esse experimentar momento. É, sem problema, né? Sem medo de exato, errar, né? exato. Então, eu era ator na época de estudante. É, consequentemente, era ator, mas eu tinha que fazer a produção do espetáculo, tinha que ajudar na construção de cenário, ajudar para costurar o figurino, colar não sei o quê, vender o ingresso, fazer a trilha, a luz. Aí você vai guardando isso, e chega um momento que você diz, eu vou produzir uma coisa minha. Aí, no colégio que eu estudava, tinha um projeto muito bom, que eu agradeço muitíssimo, chamado Semana da Cultura. Na Semana da Cultura, Felipe, cada turma competia com todas as outras turmas Sim. da seguinte forma: todo mundo tinha que participar de um festival de teatro, um festival de música, de poesia, pintura, dança, aí tinha o Mister e a Miss da turma. Então, assim, era uma grande competição que, no final, quem ganhasse mais levava o prêmio. E eu participava do teatro, da dança, do não sei o quê. Então, fui experimentando tudo. E aí, quando eu terminei o terceiro ano, né, do ensino médio, eu senti falta daquela correria, daquela coisa de fazer mais coisas. Lembra a coisa do produzir, né? Do criar. Então eu comecei a fazer produção de espetáculos de teatro, de música e tal, por conta própria. Sim. E à medida que isso foi acontecendo, isso foi ficando do tipo, é isso que eu sei fazer. Ah, E aí, é claro, que eu saí do terceiro ano, fiz faculdade, eu me formei em arquitetura e urbanismo, por incrível que pareça. sim. Porque eu tentei fazer teatro, Que não mas o deixa de curso de ser teatro foi... artístico, sabe? Não Arquitetura não deixa de ser artístico. é totalmente artístico. A gente É, pensa que vai fazer uma coisa, chega lá é outra. sim. São 3 anos e meio de história da arte, de teoria da arte. A gente Sim. aprende muita coisa. Agora, eu Aham. fiz arquitetura porque quando eu fui me inscrever em teatro, porque eu era ator de teatro, eu queria fazer Sim. teatro, né? Aí o curso tinha sido extinto. Não tinha Eita. mais curso. Aí eu disse,
qual é o curso que tem mais arte aí? Aí o pessoal disse, é arquitetura. Você então coloca arquitetura. Passei, comecei a fazer. Quando eu terminei o curso de arquitetura, o curso de teatro voltou. Eita! Não era para fazer teatro, né? Já viu? Poxa! Aí, quando eu estava terminando a arquitetura, aí eu vi teve um anúncio no jornal que uma amiga minha de teatro me ligou para dizer que tinha uma vaga para um emprego tal, que ninguém sabia onde era, e precisava de alguém com experiência em teatro, tal, tal. Eu tinha muito tempo de experiência, me inscrevi, fiz as provas e tal, e passei. E aí comecei a trabalhar, né, como produtor cultural oficialmente, né, no Sesc Alagoas. Sim. E aí, meu amigo, de lá para cá eu entrei o quê? No Sesc em 98, já são quase 24 anos, fazendo aquilo que eu fazia no colégio Legal. e recebendo um salário. Então, assim, é muito bom. E aí eu Sim. trabalho com teatro, com música, com dança, com cinema, com artes visuais, com literatura, com tudo. Muito Mas bom. aí falta alguma coisa, né? O ser humano, disse você, o ser humano sempre precisa de algo. E aí, claro, que eu faço a produção para os outros, são os outros que vêm dar a palestra, que vêm dar a oficina, que vêm fazer o curso, que Hum. participam das apresentações. E eu, como é que fico? Aí é quando eu comecei a me dedicar na parte de escrita, que eu sempre escrevi, né, para o Ah, teatro, e aí eu tá. comecei a trabalhar em 2006. Eu fiz um blog e comecei a postar alguns contos, poesias, ideias que eu tinha e tal. Sim. E de lá para cá eu fui desenvolvendo mais e sentindo falta da música. E aí eu Ah, tá. continuei fazendo as músicas para mim, fazendo e guardando, fazendo, guardando. E aí foi descobrindo as DAWs, os programas, Certo. essa coisa maravilhosa que é você poder ter uma orquestra na ponta dos dedos, que são os VSTs, né? Sim. E aí eu conheci um curso de um certo Felipe Leitão, de orquestração MIDI, e disse, eu acho que eu vou experimentar, porque eu estou muito no intuitivo. Eu preciso saber como é que esse negócio funciona. E Uhum. aí a orquestração MIDI, veio trilha sonora, eu disse, voltei às origens. A fita cassete e o LP agora eu posso fazer numa controladora e no laptop. E é o que eu estou fazendo agora, trilha sonora. Porém, eu não consigo, Felipe, eu não consigo fazer o que todo mundo faz. E aí eu queria fazer trilha sonora, mas eu não queria fazer uma trilha sonora convencional. Eu queria criar músicas de forma diferente. Sim. E aí eu tento encontrar música onde as pessoas veem sombras, pássaros no fio, que o Agnelli já fez isso maravilhosamente, ele tem um trabalho muito legal. Aham. Birds on the Wire, eu acho que é Aham. isso, que ele vê pássaros nos fios, aí ele imagina que são notas musicais, ele joga no pentagrama e Sim. gravou a música, né? Uhum. E aí eu vou fazendo música dessa forma, sabe? Com um som de algo que caiu no chão, que me deu uma ideia, e aí eu vou juntando essas coisas, experimentando, e as músicas vêm. Aí eu tento atrelar essa coisa mais experimental com algo que já existe, como no caso da orquestração MIDI, eu uso esses conceitos para fazer um acorde, usando de repente o som de um martelo batendo no ferro, com o canto de um pássaro, e a quinta vai ser, de repente, um serrote na madeira, um exemplo. Para Uhum. poder construir isso, fazer a síntese sonora para poder construir algo que vai servir como trilha. Essa Muito coisa de bom. design de som me dá uma vontade muito grande. Eu ainda estou meio devagar, mas eu gosto de Muito transformar. legal, muito legal. E isso eu acho que tem tudo a ver com tua história, né? De envolvendo essa coisa da interdisciplinaridade, né? Envolvendo outras artes Isso. e, e vou te falar, outro dia eu tava vendo uma entrevista o Hans Zimmer é muito assim também. Eu não sei muito da história do Hans Zimmer, né? Mas ele mistura muito essa coisa do design de som com, com música, né? Tudo que a gente. Toda vez que ele vai começar uma trilha, ele procura gravar um instrumento novo, usar algo único para trazer aquela cor diferente na trilha, né? Enfim, eu acho que vale muito a pena também esse lado experimental, né? Gasta muito tempo, né? Realmente correr atrás disso, mas Isso. é o que deixa a sua trilha realmente muito única. Muito. É legal usar as bibliotecas de som, né, as bibliotecas de instrumentos virtuais e tal, mas se você puder acrescentar algo que deixa bem único, acho que é muito legal. Legal saber que tu pensas assim. Exatamente, eu gosto muito. Agora, claro, que como infelizmente
fazer trilhas não, ainda não é algo principal, na minha fonte de renda principal. Eu sacrifico muito ideias e produções porque eu tenho pouquíssimo tempo, né? Para fazer uma trilha, eu teria que acordar às 5 da manhã, 5h30 até 7h30 trabalhar na trilha, ir trabalhar de 8, voltar de 17, Sim. né? Me organizar até umas 18, e se fosse o caso, trabalhar de 8 até meia-noite para no outro dia de novo, eu não aguento. É. Tenho a família, eu estou fazendo uma graduação agora em letras, me oficializando como... Ainda tem a como graduação em letras. É porque assim, eu trabalho com literatura e não sou bacharel em letras, é uma tremenda sacanagem com a profissão. Então eu tinha que me aperfeiçoar na coisa. E Entendi. aí, por enquanto, eu tô assim, mas eu preciso, eu tenho essa necessidade, eu sei que se eu não ficar, pelo menos, compondo, Felipe, alguma coisa naquela semana, eu compor nem que seja uma trilhazinha, 3, 4 compassos, pelo menos, Sim. ou que pelo menos que eu grave aquilo. É como se eu tivesse com asma, com alguma coisa. Para mim é muito visceral. Eu sou muito Muito artístico legal. nessa coisa. Eu não consigo ser só assim, não, isso aqui é... Não, não consigo ver, sabe? Entendi. É respirar, mas num ambiente que está poluído. Aí quando eu estou compondo alguma coisa, é como se eu tivesse usado um descongestionante. Então, assim, eu me sinto bem, cara, fazendo isso. É tão bom se eu pudesse realmente viver só disso, mas não tem como. Ainda não, né? Ainda não. Cara, muito bom, muito legal ver essa tua paixão. Mas só para organizar aqui o pensamento, Tá, tu trabalhas com produção cultural no isso, SESC e isso. a produção cultural lá tu ajuda a produzir projetos de outras pessoas. Mas Isso. com todo o teu conhecimento, né, na área também que não envolve só música, né? Envolve Sim. cenografia, iluminação, É. Assim, as pessoas, por exemplo, palco. por exemplo, você tem um curso de orquestração MIDI. Eu poderia, de repente, convidar você para dar esse curso num determinado momento, uma oficina de 5 dias, para você dar o básico da orquestração MIDI para várias pessoas. Aí eu faria toda a produção, vamos supor que você morasse no Brasil, Divulgação e tal. divulgação e tal, e você morasse no Brasil, você viria para Maceió, teria uma sala, a gente faria tudo, organizava tudo. Eu faria a produção, a pré-produção, a produção e a pós-produção. No final das contas, você dava a sua aula, todo mundo se certificava, você voltava para casa, tudo certinho. Sabe aquela coisa de Entendi. produzir mesmo? É o que eu faço todos os dias, em todas Bacana. as áreas. Muito bom. Eu e uma equipe, né, uma outra equipe. Mas é que tá, eu faço você vir aqui, por exemplo, dar uma orquestração, fazer uma Aham. oficina de orquestração. Mas eu não vou conseguir assistir a oficina, porque eu estou na Ah, produção. sim, claro. Aí chega uma hora que aí você vem, de repente, com uma performance musical. Eu trago para cá, você faz a apresentação. Mas talvez eu não consiga assistir direito, porque eu vou estar fazendo a produção da tua apresentação. Sim. Então chega uma hora que eu estou nas sombras, todo mundo vendo, todo mundo curtindo, e eu digo, eu preciso disso para mim também. Ah, não dá pra curtir, né? Não dá para curtir, cara. E aí eu digo, Entendi. eu preciso. Aí naquele tempinho, naquela hora vaga, é que eu vou fazer essas coisas Entendo. que você já conhece um pouco. O produtor cultural, né? Nesse caso, é um diretor executivo, né? Faz. Pronto. A É, coisa é, acontece, faz a coisa faz a acontecer. coisa acontecer. Aliás, ó, já tem umas perguntas aqui. Ah, legal. O Marcos falou, vixe, virou Henrique Pascoal. Acho que foi quando tu falaste do Foi. experimentar e tal. O Matheus perguntou onde encontramos os trabalhos do Guilherme. Face, canal? Onde é que tem o teu portfólio, Guilherme? Ah, eu comecei a organizar, assim, o Guilherme, ele na internet, ele se tornou o Intermídia Estúdio de Criação. Então tá no Instagram, @intermedia.studio, Deixa eu né? colocar aqui, Arroba Intermídia Estúdio. intermedia.studio, isso. O estúdio é com S? Não, com E, com Ué, E. estúdio. Estúdio, isso. Ponto Intermídia estúdio. é INTERMIDIA. Isso. Ponto estúdio. Ponto estúdio. Aqui no Isso. Instagram, né? Isso. Aí lá no Instagram, na bio, quando você clica lá, aí eu já aprendi de uns tempos para cá, né, com o pessoal, que aí tem um bichinho que você clica e vai, aí ele abre uma página com todos os links. Aí tem o YouTube, Ah, aí bacana. tem o SoundCloud, tem o Facebook. Aí é bom que a pessoa vai vendo. E aí eu tô aos poucos colocando alguns desafios que você propõe, que o pessoal vai propondo, que eu vou participando, eu vou colocando lá. E Perfeito. aí é meio que o portfóliozinho. Eu vou me organizar até o final do ano, eu vou me Claro. organizar mais Rapaz, para poder... tu faz muita coisa, não dá nem pra, pra exigir. Que isso?
Que isso. Guilherme, mas aí tá, vamos falar agora do produtor cultural, toda essa tua história de produção cultural, né? Vem da escola e a tua profissão, hoje em dia, oficial no Sesc. E como é que entra essa história aí de trilha sonora para livro? O que que é isso? Isso aí é uma piração minha, que alguém deve fazer isso no mundo, gente. Alguém deve fazer isso no mundo. Mas eu coloquei na minha cabeça que, pelo menos aqui no meu estado, ninguém faz, então eu faço. Pronto. É muito raro isso, assim, eu acho que tu é a única, a primeira pessoa que eu conheci que faz isso. O que que é? O que que é? Vamos lá, vamos lá. É porque é o seguinte, vamos lá, eu comecei no teatro, beleza. Então, o teatro tem um texto, no texto, lembra que eu falei que eu colocava, entra uma luz azul, né, Sim. mostrando tal coisa, escuta-se uma música assim, assim. Então, no texto do teatro tem a rubrica que, que sugere ao profissional, né, Rapidinho, fazer... Guilherme, desculpa te interromper. Isso é curiosidade minha também. Tu costumas associar cor com som também? Eu sei que tem gente que uma vez ou outra, sei lá, tem algum tipo de referência com cor. Porque tu tava falando agora, luz azul. Qual seria a música da luz azul? Tem Ah, alguma coisa tá. assim? Posso também. É começar você. E aí depois eu posso falar mais sobre esses projetos, que é assim, eu quero transformar letras em notas musicais, cores em melodias, mistura a letra com sabe? É Sim, isso. É nesse experimentalismo que eu trabalho. muito legal. Misturar, trabalhar a cor, a emoção. Isso dá para fazer um quadro e construir uma tabelinha e meio que até compartilhar com os colegas isso para que a gente possa fazer até de repente um desafio. Show! Eu acho que é legal, isso seria interessante a gente Não, pensar essa coisa depois. experimental tem tudo a ver É de muito gostoso, não é muito ficar gostoso. no, na mesmice, né? Isso. Não ficar pensando assim, só, tem 7 notas musicais ou, sei lá, 12 sons diferentes, mas pensar como eu vou organizar isso, criar novas escalas, enfim. Isso, Que tem tudo a isso. ver com a letra, né, também, enfim. Até você fez uma brincadeira, né? Você fala, poxa, a música, quando você vai pôr as cifras, está lá a letra. Então, se a gente começa a brincar. É, Aí foi o que eu fiz. Eu peguei o alfabeto, criei uma tabela. aham. Aí nessa tabela, claro que eu tenho, né? Tem só, né, só aquelas 7 notas. Não minta, 12, né? Porque tem os acidentes. Aí eu meio que construí, tal. E aí eu comecei a atribuir uma nota para cada letra, e aí daqui a pouco eu tenho uma tabelinha, e aí eu escrevo o seu nome, Sim. cada letra é uma nota, cada nota, aí vem a criatividade, eu transformo num tempo, e aí eu tenho lá uma melodia com o seu nome. Aí eu faço um arranjo, e aí eu tenho uma música que é Felipe Leitão. Então eu tenho o motivo, Sim. Felipe Leitão, ele vai ter uma melodia, que essa melodia vai Aham. ser arranjada, daqui a pouco você tem um Fantástico. arranjo. Então isso é uma ferramenta que tu usas pra realmente assim dar o start, né? É, eu sou É. muito de estímulo. Pode ser, como eu falei, pode ser um prego caído no chão, vem uma ideia, a Uhum. letra que tem uma nota, a cor que pode ter um sentimento que vira uma melodia. Eu E sou isso também é muito legal que limita, né? Limita. Eu lembro que eu fiz uns. Quando eu estava fazendo. Tava estudando no Alabama, meu professor de doutorado ele falava assim: olha, tu vais compor uma música aqui usando só essas 3 notas. isso é legal, cara. Entendeu? Então, esse tipo de desafio é legal porque a questão do limitar, né? é, te força a criar algo dentro daqueles limites. Então, e também, assim, influência de outras coisas, como eu tava falando, assim, tem muita coisa na música do Decafônica, né? Se a gente for pensar na música do Decafônica do início da década, do início do século passado, né? Que tinha todas aquelas regrinhas, né? Parece até Matrix, matemática e tal. Na literatura tinha isso, a poesia tinha que ter Pois a quantidade é, de sílabas. É muito próximo música e poesia. exatamente. Aliás, literatura e música está muito, muito junto. Então Aham, tinha regra e aí você se especializava naquela regra para poder quebrar ela depois. E é por isso sim. que tinha os estilos, a luta, né, de um estilo literário ou musical brigando com o Aham. anterior e depois é outro que vem brigando com ele, É, porque as sempre pessoas assim, queriam se né? reinventar. Sempre assim, né? É a coisa de não ficar na mesmice, né? O que, que eu posso Exatamente. fazer para sair dessa mesmice, né? E eu acredito assim, é muito válido isso, mas eu acho que nem sempre também dá tempo de fazer isso, né, Guilherme? Sim. Porque não só o tempo que a gente tem disponível, mas às vezes tem a questão do prazo também, né? É.
É verdade. Quando a Não. gente é contratado para fazer uma produção dessa, quando é um projeto pessoal, você pode levar uma vida inteira. É, Isso é um objeto até de estudo depois. Mas sim. quando a pessoa diz, eu preciso de uma trilha tal, gente, ele quer para ontem. É, Aí a parte artística tem que se render um pouco ao lado comercial, a coisa sim, estratégica, para entregar. Porque quanto mais rápido você entregar uma trilha, mais rápido você vai fazer outra. sim. E aí Agora vem o tem o retorno. seguinte também, Guilherme, vê se tu, vê o que tu acha. Quando a gente está nesse processo de fazer exercíciozinhos, que a gente às vezes nem. Ah, isso aqui é só uma brincadeira, um exercício, né? Aham. Mas quando vem o momento que tem que aplicar aquilo de forma rápida, né, para entregar para ontem, você já colocou aquilo na mão e acaba esse exercício fazendo parte, sendo incorporado Isso. nessa composição, né? Exatamente. É o inconsciente trabalhando. Claro, Quando você fala, né, que vamos tirar um básico do acorde, né? Quando a gente diz assim, está um acorde, é a primeira, terceira e quinta. Aí, se você colocar a sétima para dar aquela tensão, então sempre você já pronto, inconsciente, tensão, fiz com a sétima, pronto, já criei. sim. É muito engraçado. Aí você pega quatro, né, as tetras, né, coloca as quatro lá, aí você começa a trabalhar, aí sétima, aí vem nona, aí vem décima terceira, você começa a experimentar, aí você vai perceber. Isso eu estou falando, não é nem como alguém que estudou teoria, é que você usando só o ouvido, você faz a nota, dá Sim. uma sétima, aí você vai experimentando. E toda vez que você encontra aquela diferença, poxa, isso aqui cabe, isso aqui está mais emocional, está menos emocional. Eu estou falando enquanto autodidata. Quantas músicas a gente não é capaz de fazer só com Aham. a impressão que está sentindo algo porque aquela nota ela transmitiu. Cara, isso é muito bom. Verdade. Isso é muito gostoso. Aí quando você termina, aí vem alguém que tem um conhecimento como você e diz assim, cara, você usou isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você sabia que ao fazer isso você tal, aí você vai estudar, né? Entendi. E aí depois você vai fazer conscientemente. Ou o contrário, você estuda aquilo em determinado momento, quando você aplica, você caramba! Nem pensei nisso, mas já apliquei. Exatamente. Exatamente, isso Já aí. fiz! Isso É. é muito bom. Aí Eu acho que. pronto. Não, fala aí. Fala aí. Não, eu ia dizer, aquela tabela que você fez maravilhosa, que é tal emoção, aí tal situação, tal instrumento, daqui a pouco você coloca o instrumento certo dentro da emoção que você quer dar, né? Uhum. E você nem está pensando mais. Não, claro. Não, e essa foi a ideia do desafio. Não era pra. Claro, vocês fizeram composições maravilhosas nesse desafio, mas a ideia era botar a mão na massa, assim, olha, o que eu preciso fazer, que elementos, em termos de harmonia, de instrumento e etc., escala, para conseguir atingir essa emoção. É aquela coisa da experimentação que tu estava falando, né? Brincar, 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 o que eu faço para atingir aquilo. E aí, quando precisa mesmo, assim, ver um cliente, ah, eu preciso disso para amanhã ou para ontem, o negócio já flui naturalmente, porque você já brincou Isso! com esse material antes, né? Então é muito válido isso que tu tá falando aí, a questão do brincar, brincar, brincar. Brinca, às vezes não leva muito a sério, mas quando precisa, tudo já vem na mão, né? Sim, vem, você nem. Você termina. Peraí, mas isso aqui. Eu já fiz isso. A gente nem lembra, às vezes. É, Já fiz isso em algum lugar. é. Caramba, foi aquele exercício. Porque às vezes tem muito isso na música, né? Exercícios para Uhum. piano, Sim, improvisos, né? sim, claro. Cara, se você for usar aquilo ali, misericórdia, você não para de fazer música. E acho que é isso. Se você que está assistindo a gente agora, você tem alguma coisa que te dá um clique, que dá um gatilho para você criar uma melodia, não esqueça isso não, use sempre. Entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade de escutar uma referência. Ah, Olha, vou ser muito honesto com você, você pode até querer me matar, mas eu sei que é normal, mas para mim é uma dificuldade. Minha cabeça ela tem tanta ideia simultânea, nem sempre são ideias boas, claro. é. Mas se eu colocar uma trilha aqui para eu poder marcar algumas coisas nela e depois eu criar a minha, diferente daquela. Cara, vocês acreditam que eu tenho dificuldade? Eu fico Ah, desesperado porque é como se eu estivesse copiando. Eu sei que não é, mas é que o meu coração é rebelde. Ele fica dizendo, cara, tira isso daí, cara, faz um negócio por aí. Faz o seguinte, tira essa música. Coloca o seguinte, escreve aí. Silêncio. Isso é minha cabeça comigo, sim, Guilherme. sim. Silêncio. Ruído estranho. Primeiro acorde. Segundo acorde. Pausa. Síncope. Síncope.
trilha sonora engraçada, não sei o que, pronto. Eu cria, é o escritor, é a Tu... história. Ah, tá, tu faz um mapa, É! um roteiro, assim, né? Aí a música vai acontecendo. Como se fosse assim, a história é de feitiçaria. Aí eu penso, eu já tô me arrepiando aqui falando isso. Por exemplo, feitiçaria, meia-noite, relógio, 12 horas, sino, sino, sol, lua. Aí eu vou botando as palavras. Aí eu vou Sim. puxando a palavra, aí eu puxo um som, vou puxando o instrumento, aí fica um desenho no papel. Cara, Aí fantástico esse teu processo. eu boto aqui, aí vou pro teclado e o negócio Sim. vai sair. Fantástico, cara. Fantástico, É fantástico. doido. Eu me Muito sinto legal maluco. saber isso, porque às vezes, assim, pra mim é diferente o processo. E Ah, cada um tem o seu processo, mas às vezes a gente aprende, pega uma ideia assim que tu falaste, dá um start. é, Pensar realmente no tema e relacionar com uma palavra. Essa palavra vai gerar um som. pronto, é isso. Isso aí pode ser um ótimo ponto de partida mesmo. Isso vira meio que o conceito. Por exemplo, um filme que ele já seja conceitual, né, em toda a sua essência. Aí, se você pega um filme que é todo conceitual, que ele é inspirado em não sei o que foi no que e tal, tal, e você chega numa trilha e você também não for conceitual, a Claro. não ser que o diretor queira que haja esse choque, Aham. você está detonando o trabalho do outro ou está tendo o seu trabalho, que pode ser maravilhoso, detonado, porque o filme não casa, bicho. É verdade. A É isso cena de mesmo. teatro, a cena de dança, a cena do livro, não casa. Aham. Então você tem que se permitir. Tem momentos em que a trilha vai exigir uma composição mais tradicional. Outras é uma coisa totalmente diferente e que Claro. ninguém nunca experimentou. E se você ficar com uma coisa na cabeça de que está fazendo algo errado, você não vai para frente. É claro. O pessoal tá Eu acho gostando desse teu papo aí de processo e tal. uma Muito coisa bom, boa. Guilherme. O Denis falou aqui, o Que bom. Matheus também. Cara, fantástico, fantástico, fantástico. Mas volta aí, eu quero saber Volta, como é que chegou isso, na trilha para livro. isso é um grande... Livro é um negócio de papel ou até É, digital que seja. Mas isso. como é que bota a trilha no livro? Vamos lá, como eu disse, você fechando parênteses, né, então, que a gente Olha, abriu um parênteses parênteses enorme. fantástico esse. Foi o seguinte, como eu disse que eu escrevi o texto de teatro, e eu dizia, né, entra uma música de suspense, por exemplo, né? A luz Ah, recai sim, sobre a sala, sim, mostrando um livro, não sei o quê. Pronto, toda uma descrição para a peça de teatro. Isso também poderia estar no roteiro de filme, sim. né? Só que ali que está escrito, no filme é a câmera que está mostrando, e no teatro é o que a plateia vê num grande plano. Uhum. Mas olhando direitinho, Felipe, isso não é o que você encontra no livro quando você abre e aí tem. À noite era de chuva, mas não trovejava. A escuridão naquele beco parecia convidar-me para um assassinato. Por exemplo, assim. Uhum. Velho, vamos lá. Com essa pequena parte, já dá para a gente imaginar uma trilhazinha acontecendo aí. Porque Já, é isso que eu faço. entendi. Eu peço para o autor, para a autora, a sinopse do livro com spoilers. Infelizmente, eu perco a diversão, porque se eu for ler o livro, já sei o final. Sim, Mas eu preciso que ela me entregue pelo menos uma lauda, contando tudo do livro, com spoilers. Se a certo. pessoa tiver a capa do livro, ou imagens dos personagens, do cenário, todo o material que a pessoa tenha de visual, me manda. Uhum. E aí eu fico meio assim, mas eu digo, tem alguma música que você queira me Referência? mostrar como referência? Isso me tremendo todo, mas eu peço, claro, porque eu sei que é importante. O meu problema é colocar a música e tentar meio que fazer a engenharia reversa, desmontar ela, montar, porque Hum. eu fico travado. Mas eu escuto a música para pegar o clima, Sim, né? Pronto, escutei, aí eu faço algumas anotações sim. e deixo ela quieta e vou trabalhar. Aí o que é que eu faço? Coloco do meu lado uma folha de papel com a sinopse, né? O resumo, tal, tal. As imagens espalhadas pelo computador para ficar olhando, abro o Sim, down certo. e aí coloco os timbres que eu acho que casam com Ah, aquela sinopse. Depois que eu pego a sinopse, eu faço aquele mapa mental, né? Puxando as palavras, certo. associo com timbres, tá. Aí eu vou para DAW e trabalho. E aí eu monto a música e entrego. A ideia, na realidade, é o seguinte, é que eu vejo muita gente que vai lançar o livro, Felipe, eles pegam músicas de outras pessoas, ou de filmes, Ah, colocam para fazer o trailer
para vender o livro. Pois é, eu quero que tu explique realmente o que que é essa trilha do livro. Não, não, a primeira vez que tu falaste isso comigo, Uhum. eu imaginei que era audiobook, tendo uma trilha no fundo de uma pessoa narrando. Aham. Mas eu quero que tu explique realmente como é que funciona, porque eu acho que eu tô muito distante de feira de livro e tal. Eu não sabia que existia trailer de livro. Tem. O pessoal faz muitos book trailers, eles fazem isso. Eles têm o livro, aí querem vender o livro. Para vender o livro, aí eles criam aquele filminho de 1 minuto e meio, 2, Tipo uma onde uma música. animação? É uma E aí, animação? Uma e às coisa assim? vezes eles fazem isso. Eles têm gente que faz produção, que você olha assim, pô, fazer uma animação mesmo com o personagem se mexendo. Tem gente que usa fotos, né? Slideshows, fotos, Certo, vídeos que o pessoal compra gratuitamente na internet, perdão, pega gratuitamente ou compra na certo, internet, certo, videozinhos, e aí eles montam em sequências, e aí botam os efeitos, e aí cria aquele trailer, e aí aparece a capa do certo. livro, aparece o personagem. Pronto. Aí o pessoal o que é que faz? Depois que eles montam isso, botam uma música que eles encontram, e aí o que é que acontece? Às vezes botam música que tem direito autoral, velho. Quando chega no YouTube, pô, Certo. aí o que é que acontece? Tem uma amiga minha, que ela tava para lançar um livro, e aí eu disse, do nada, cara, é que eu falo a você, às vezes as ideias vêm e eu arrisco. Eu disse, você não quer não que eu faça uma música não pro teu livro? Até ela fez a cara que você fez, quando eu disse, pô, trilha para livro? Como assim? Não, essas músicas que vocês usam aí para trailer, tá, faço, deixa eu fazer Então aqui, ela já pronto. ia fazer um trailer. Ela já ia fazer um trailer pro Isso, livro dela. meio que ela tava querendo fazer e Ah, tal, e eu disse, não bota uma música qualquer não, deixa eu fazer a música. Porque eu tô aqui experimentando umas coisas no computador, eu quero ver se eu sei fazer uma coisa e tal aqui. Quer ser minha cobaia, né? Foi meio que isso, né? Coitada, sim. foi a cobaia. E aí eu comecei a fazer a música e tal. E ela me mandou tudo que eu falei antes, serviu, né? A sinopse, as imagens e tal. Eu fiquei trabalhando, eu acho que eu levei uma semana, Certo. né? E aí montei a música, mandei para ela. Cara, quando eu mandei para ela, ela disse, não faça mais nada, é isso. Eu disse, calma, rapaz, ainda tem que organizar. Não, mas tá bom, tá bom. Eita. Tá, então beleza, joia. Porque o que ela queria muito era aquela coisa de magia e ela queria umas vozes de fundo, como se fosse um ritual. Aquela música que eu te mostrei, Rua das Lágrimas Flutuantes, que é uma trilha mais de suspense, de terror e tal. Então tem É, muito efeito. bora ouvir? Onde é que tá? Vamos ver? Onde é Pronto, que se tá? você for lá você colocar aí no. Acho que está no SoundCloud e está no Spotify, no Deezer também. Tem nessa. Ela tá na Intermedia Estúdio. ponto Estúdio. estúdio, né? Deixa eu abrir aqui. Intermedia Studio. Aí eu vou aqui no link na bio. Pronto. Aí chega lá de SoundCloud. Ela tá no SoundCloud. Essa tá. SoundCloud. Tô vendo É, aqui. acho que tá. Tá, tô vendo aqui. Como é o nome da. É. Eu conheço muito bem. Eu queria até que tu falasse depois. É Aham. essa Farras Fantásticas. Eu acho fantástica Ah, É Rua das Lágrimas Flutuantes. Tá, eu flutuantes. vou compartilhar aqui minha tela pra Tá, gente ouvir junto. Peraí. tranquilo. Aí Que eu falo, aí a gente aí eu explico depois fala, melhor aí a sobre gente a farra. ouve, aí tem um contexto todo É. pra tu falar. Vamos ver aqui se eu compartilho. Beleza, essa aqui, né? Isso.
Muito bom, Então, Guilherme. então o que é que acontece? Ela tem uns sininhos, né? Sim, Mas são exatos 12 badaladas, para que é aquela coisa da meia-noite. certo. Aí, a hora ela toca à esquerda, a hora ela toca à direita, em determinado momento toca no centro. Então, tem um momento, a primeira metade da trilha, ela é uma coisa mais diurna, e aí ela vai escurecendo, vai trocando os sons aqueles sonzinhos de floresta, começa a ficar aqueles sons da noite. Então, é aquela coisa, é o storytelling, né? É a história que tem, Sim. e como é uma história cíclica, é aquela coisa magia, meio Wicca, a feitiçaria, a coisa que vai acontecer de novo e de novo, a Sim. maldição de uma família para outra. Então, ela é tão repetitiva porque é o tic-tac, ou Ah, seja, é a roda da vida. Então, ela não tem muita variação, verdade. porque é como disse, é a história resumida na música. Se você poderia deixar em loop e ler o livro, que nesse caso serviria para ler o livro todo com essa música tocando. Com certeza Legal. poderia servir. Ou para fazer um trailer, onde o pessoal perceberia as horas passando, os animais, a Aham. floresta ficando morta, a coisa acontecendo. Então, assim, a história é contada pela música. É mais ou menos assim que eu faço. Show. E ela fez o trailer com essa música? Terminou que o trailer não saiu, Ah, tá. porque terminou que ela gostou, ficou com a música e tal, e ficou mostrando. Na época, eu ainda não sabia como fazer para colocar nos streams de música, levou um Sim. tempinho até para me cadastrar, fazer associação, me associar a alguma associação de música, e aí demorou um pouco, meio que perdeu o ritmo, ela guardou. Quando eu finalmente coloquei para as redes, né, de streaming, aí ela já ficou legal, porque aí toda vez que ela vai divulgar o livro, ela já usa essa música no story. Ela coloca a capa do livro e já coloca a trilha, que é a original do livro. Então, quem vê a Ah, capa. show. Entendeu? Então, Perfeito. o livro, ele tem Aliás, uma trilha dele. É mais ou menos isso que funciona. perfeito. Aliás, eu não sei se fazem isso. Na verdade, só me ocorreu agora. Podia ter um QR Code no livro. Escaneia e já vai para ouvir. Pronto, No livro físico, né? Se tiver. pronto. No Farras Fantásticas eles fizeram isso. Fizeram isso? Eles criaram uma playlist, cada autor escolheu uma música para o seu conto, mas aí a primeira trilha que aparece na playlist é a trilha original. Aí eles fizeram isso. O pessoal tira a foto, vai para... Vai pro site onde tá a trilha. aí escuta a trilha do livro, depois a trilha de cada história. Aí Show. fica como um filme. Trilha Entendi. sonora original do livro, tal. Era fantástico, fantástico. É Então, diferente, né? Eu gosto dessas coisas. não, muito bom, muito bom. Então começou assim, né? A tua história com composição de trilha sonora Para livros. pra livro, né? Isso. E aí Com essa tua amiga. eu poderia também fazer a trilha para um audiobook. Aí é a mesma coisa de fazer a trilha sonora do filme. Sim. Eu vou pegar as falas, as cenas, as descrições, eu vou escutando, eu vou fazendo as marcações de onde entra a música, onde termina, então eu vou gravando a trilha sonora. É a mesma coisa de um filme, Mesma para um coisa. audiobook, né? Para Mas audiobook. talvez seja bem longo, né? Dá um trabalho desgraçado. Mas é porque tem momentos que vão ter silêncios e É, tal. Mas onde verdade. tem música, você vai criando as trilhas, os efeitos, às vezes não é trilha sonora, é um efeito Sim, especial, um efeito sonoro. Né? Porque depende da pedida de quem quer fazer o audiobook. Né? verdade. Imagine que é uma peça de teatro Narrada, né? narrada e você faz a trilha, exatamente. Era muito, muito legal. Deixa eu ver alguma pergunta aqui. O Marcos perguntou: tem um grupo em São Paulo que brinca com poesia de Manuel de Barros, cuja poesia é fantástica. Gosta de Manuel de Barros? Gente, o Manuel de Barros, ele é um encanto, né? O Manuel de Barros, vamos dizer assim, ele trata a poesia como um ser vivo e a natureza, as coisas simples, transforma eles em coisas importantíssimas, né? Quando ele tem numa frase do Manuel de Barros, se ele for descrever um animal comendo alguma coisa na grama, aquilo ali vira uma poesia que fica assim, ó. Eu não tenho capacidade disso. É maravilhoso aquilo. E é maravilhoso você pegar um material desse e de repente você fazer uma música em cima. Percebe que uma coisa puxa a Sim, sim, outra? claro. Claro. Você pegar de repente eu gosto muito do Poe, do Alan Poe, né, o Corvo, que tem várias traduções, aí, inclusive uma do Machado de Assis. E aí você pega aquele texto gravado, você cria uma trilha sonora em cima dele e tal, pronto, você tem um audiobook. A Isso poesia aí. vai tocar, e você vai dando o clima daquilo, entendeu? Você pode fazer isso com um livro de poesia.
É uma outra forma também que eu posso trabalhar. Não, e até para compor música independente, digamos assim. Sim, Lê o livro, ou vai lendo, sim. vai trilhando o livro, mas não tô fazendo a trilha para aquele livro. Eu tô fazendo uma música para eu lançar um Isso. álbum meu depois, né? Pronto, Metallica, o Iron Maiden, tantas bandas, eles até, nas letras, eles até citam os livros. Metallica tem o Call of Cthulhu, que é Sim, do HP Lovecraft. Então, assim, o cara leu o livro, gostou, fez uma música, tá aí. A galera tem referência literária que nem percebe, é verdade. entendeu? Show. Tem O muita Sidney coisa. colocou aqui também. Acho muito interessante, Guilherme, pensar nas palavras e as coisas como números que se associam às notas e daí Sim. utilizar como método para a composição. Tenho explorado isso há algum tempo. Olha aí, tá vendo? Eu não sou o único louco no mundo, que coisa boa. Não, cara. Isso é Quem, muito quem bom. não tentou ainda explorar dessa forma vai querer, com certeza. Você falou do texto como ponto. O Marcos falou, você falou do texto como ponto de inspiração. Eu também gosto muito de poesia e às vezes isso é o meu ponto de partida. Legal, enquanto está dirigindo, pensa em textos musicados enquanto está dirigindo. Eu não sei se dirigindo foi dirigir uma peça de teatro ou foi dirigir, sei lá, dirigir um carro. Se for como peça de teatro, normalmente sim, porque quando eu estou escrevendo, eu meio que já estou dirigindo o espetáculo, então eu estou vendo a luz, estou vendo o som, estou vendo o efeito, estou pensando na interpretação, então vem tudo completo, né? É incontrolável. O pessoal até diz assim, Guilherme, você põe rubrica demais nos seus textos. Você não deixa o diretor dirigir. Você já está deixando a direção lá, né? Tipo assim, fulano de tal se levanta, vai até o canto esquerdo, toma um copo d'água pausadamente. No meio da fala, interrompe e deixa o copo sobre a mesa. Volta. Aham. Pensa em pegar o copo, mas não pega e segue em frente. Aí o cara diz, o diretor vai fazer o que mais, pô? Você já disse tudo. Eita! Porque tem espetáculos de teatro em que você só tem as falas e uma coisa ou outra, tipo, de pé, né? Ah, Deitado, coisas que tem que acontecer. Mas Nelson Rodrigues, ele não costumava fazer isso. Vai até a mesa, pega a faca, crava na parede, não sei o quê. Aí eu faço o cara, pô, o diretor pega isso aqui, o cara não faz mais nada, ele só vai. já tá tudo escrito no roteiro, né? Exatamente. Entendi. É, o Marcos falou que é dirigindo o carro, ele colocou aqui. Rapaz, dirigindo o carro é perigoso, mas acontece. Eu já parei o carro algumas vezes para gravar ideias, tanto literárias quanto musicais. Pronto, vamos lá? Estou parado no sinal, vou pegar a esquerda. Aí eu ligo, né, a seta, faz tic, tic. Ah, virou metrônomo de música isso aí. Aí eu faço o contrário, tá, tic, tic, tic. Aí na cabeça, tac, 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 tac. Aí eu paro o carro, aí gravo alguma coisinha, não sei o que tal, e deixo guardado. Chega um momento que eu tô sem ideia, eu começo a escutar isso, as ideias vêm e eu começo a compor. Também pode ser uma forma Muito bom. de gatilho para Muito criar alguma show. coisa. E Guilherme, eu queria que tu falasses um pouco do projeto que tu vais começar agora. Isso. Pronto. Esse projeto se chama Dois Cabras. É um roteiro de cinema, de curta-metragem, que ele foi criado dois amigos meus, né? Eu e mais dois amigos meus. Eu não lembro o ano, Felipe, Tu mas escreveste o roteiro? na realidade eu contribuí com o roteiro, né? Certo. A gente se reuniu, acho que 2016 ou foi 17, realmente eu não lembro. E um dos meus amigos, o Alex, ele queria fazer um texto assim, assado tal. Então, eu e o Julien, que é o meu outro colega, a gente contribuiu com algumas ideias. E como a gente está acostumado a escrever texto de teatro, aí a gente não sabia fazer um roteiro de cinema, mas aí a gente começou a dar umas dicas e foi construindo aquele roteiro. O Alex já tinha um conhecimento maior, aí a gente Sim. foi construindo a trama e construiu um texto. Esse texto ficou lá e ficou guardado. Quando veio a questão da Lei Aldir Blanc, né, alguns anos, Uhum. o Alex escreveu o texto, fez uma nova atualização, fez uma organização, porque a gente, para não perder a ideia, construiu um roteiro, deixou ele, mas ele precisava de algumas lapidações, uns Sim. tratamentos. Aí ele fez uns tratamentos e escreveu. Esse texto ele foi selecionado pela Lei Aldir Blanc, aqui em Alagoas, e vai virar um curta-metragem, eu acho que de 30 a 40 minutos, eu acho que 40 minutos. Muito bom. Aí o que aconteceu? Quando ele estava propondo isso, aí ele perguntou, alguém quer participar? Julinha, você quer fazer uma direção aqui de elenco? Guilherme, você quer participar? Eu digo, eu não tô com cabeça, não tô mais com vibe, né, de participar como ator, colaborar com alguma forma. Mas
quando for fazer a trilha sonora, fala comigo, que eu queria participar disso. Aí disse, tá. Aí colocou meu nome, não sei o que e tal. Eu mostrei, ó, eu tô com as trilhas. Aí eu mostrei a trilha da Rua das Lágrimas Flutuantes, mostrei algumas outras trilhas que eu tinha que não estavam ainda não estão na rede. Aí ele disse, caramba, cara, que legal, não sei o que. Pois é, qualquer coisa a gente vai conversando e tal. Bom, o projeto foi aprovado. Aí ele disse, Gui, vai, topa fazer a trilha? Eu faço. Aí ele me disse mais ou menos como queria a ambientação, me mandou as músicas de referência, não tem para onde fugir disso, né? Claro. Sim. Aí eu escutei e tal, vamos imaginá-las como temp tracks, né? Só para... é aquela cena e tal. E aí eu comecei a escutar, comecei a pensar em alguma coisa. E aí ele disse, eu convidei também o Arnold Borges e o Gama Júnior, que são músicos alagoanos maravilhosos, entendeu? Eles têm um trabalho muito bom. Eu disse, poxa, agora o negócio ficou sério, né? Então vamos lá. Aí eu disse, pronto, então a gente junta o estilo que eles têm, né? O Arnaud, ele tem uma pegada regional, assim, nordestina muito boa, mas ele compõe tudo, mas ele vai contribuir com algumas coisas assim, alguns cânticos, algumas coisas, né, bem... Canções. Canções, aquela coisa mais da cultura popular, né? Certo. O Gama, ele já trabalha coisa mais experimental também. Aí eles pensam texturas como rabecas, um cello, mas sons mais experimentais, que é onde eu entro no som experimental. Então, assim, cada um no seu núcleo vai construir algo, e aí foi quando a gente teve a reunião agora, né? Quinta-feira passada. Quinta-feira agora. Sim. A gente teve a reunião, e aí a gente disse, vamos nos reunir, vamos assistir agora ao segundo tratamento aí do filme. Aí a gente vai montar acho que é kill sheets, né? Marcando os tempinhos de cada coisa. Vamos marcar aqui, tal. Vamos fazer o seguinte, aí vamos marcar, vamos ver onde é que a gente tem trilha, onde é que a gente tem efeito, onde é que então tu fizeste o Spotting Notes, tu criaste os Spotting Notes, né, na Spotting Session. Exato, aí tipo, vamos fazer isso, vamos assistir, vamos assistir. Então já tem um corte? Já tem um corte do filme? Já tem um corte. Foi filmado já, eu achei que tava no início. Não, porque foi o ano passado até agora eles estavam filmando, eles terminaram, né? Tá. E aí ele fez o primeiro corte, ele tá no segundo corte, e aí a gente vai assistir. Certo. Aí eu já disse, vamos fazer. Aí eu já disse aquela coisa, vamos fazer um mapinha, vamos desenhar, vamos ver que instrumentos, que sons, que texturas, que situações, que emoções, vamos lá. Aí, poxa, quando a gente assistir e a gente montar isso, cada um na sua casa grava, vai ter momento que a gente vai ter que entrar em estúdio, porque tem instrumento acústico e tal. Aí eu disse, tome cuidado, porque a questão de verba não pode, né, passar muito, porque cinema é uma coisa cara. Infelizmente, cinema é uma coisa cara. E a verba para um curta não é a mesma de um longa, né? Sim. Então, tipo, entrou no estúdio, grava tudo, sai do estúdio urgente para não perder nada. E aí a gente pega esse material, bota no computador e a gente vai mesclando. Então, como eu componho mesmo em ambiente digital, eu recebendo esse material, eu posso trabalhar aqui, eu posso enviar algo para eles que vão ter uma ideia para construir. Então, vai ser um grande desafio, né? Porque, para mim, vai ser a primeira trilha sonora, assim, oficialmente, a primeira trilha sonora para cinema que eu estou fazendo. Para os meninos, eles já têm CDs gravados de músicas, mais de uma até, e são profissionais maravilhosos. Então, vai ser uma grande troca, né? Porque o conhecimento de trilha sonora, eu tenho essa técnica, né? E eles têm a técnica da questão dos instrumentos, trazer algo diferente, né? Isso vai ser muito bom. E aí, sabe... É meio que usar como referência, por exemplo, o Ensaio sobre a Cegueira. Tem a trilha sonora do Ensaio sobre a Cegueira. É um grupo de Minas Gerais. Então eu estava escutando também. Então, assim, poxa, que coisa massa vai ser essa experiência. E aí eu quero, depois que eu passar por ela, eu quero depois contar como é que foi, porque eu preciso saber também deles como é que foi trabalhar comigo, né? Muito bom. Já quero marcar outra conversa para quando terminar. Claro. Mas então vocês, só para eu entender a parte do processo aqui, realmente, vocês dividiram? Tu vai ficar com música nesse ponto? Ainda não. A gente ainda vai assistir. A gente ainda vai. Vocês pensam em dividir ou vai todo mundo fazer tudo? Como é que vai ser? A gente não sabe. A gente está percebendo o seguinte: tem algumas ideias que estão fluindo e que talvez faça a gente trabalhar junto em algumas partes, outras já vai ter mais uma certa independência. É o que eu disse. Quando a gente for assistir, a gente vai ter onde entra música, onde não entra, onde tem efeito. Aí a gente vai olhar um para a cara do outro e vai dizer: alguém já escutou alguma coisa? Aí a gente vai começar a gravar. É aquele processo. A gente vai gravar as ideias
porque ele já tem algumas ideias gravadas, eu já tenho algumas também, e aí a Aham. gente vai expor para o outro o que tem. Aí o que a gente puder aproveitar, a gente vai juntando, ou então a gente cria uma coisa nova. Então ainda vai começar esse processo, está muito na teoria, sabe? Ainda está na teoria. Bacana, bacana. E Isso está qual, me deixando qual... instigadíssimo. É, muito legal esse processo de colaboração. E qual é a previsão de lançar esse filme? Olha, eu acho que ele tem que fazer a prestação de contas no final do ano. Eu acho que entre novembro e dezembro ele já tem que entregar o relatório, né? Que é um projeto público, então ele tem que entregar um relatório. Eu acredito que ele deve estar estreando o filme, acho que agosto, setembro, outubro, no máximo, eu acho. Certo. Então a gente vai ter agora, estamos em março, abril, assim, o quanto antes a gente quer concluir para que ele tenha tempo de sobra. Por quê? Porque essa trilha vai ser encaixada para fazer a mix, né, junto Sim. com as falas, tá? Tem um tratamento, tem um profissional para o tratamento do áudio do Sim. filme mesmo, aí o nosso áudio já vai entrar e vai ter que mixar, masterizar, É. é uma parte que eu não me meto. Então, a gente, quanto mais rápido a gente entregar, mais tempo a pessoa tem para fazer um trabalho com bastante calma, né? Então, vai É. ser bem legal. Muito bom. E qual é o tema do filme? Cara, é um Qual o drama. gênero? Qual o gênero? Pelo Cara, é um menos. drama. É É um um drama, drama. é um Tá. drama bem pesado. Tem uma grande influência com a religiosidade, né, nordestina, a questão das festas que tem aqui. Tem a ver muito. Pronto, vamos lá falar em texturas. Vai ter muita textura de água, sabe? A água, o vento, a Certo. natureza. Aí você vê, tem pescadores envolvidos, então tem aquela coisa do conflitos familiares. Então, tem muita coisa que a gente consegue transformar em emoção ou em som, que é essa parte que está me fascinando. Legal. Então tu vai samplear muito som para transformar em música também, Vou né? tentar, vou tentar fazer muito isso. Por exemplo, o som de uma rede, que tem pescador, então, o som de uma rede caindo no mar, Ah, né? O som do vento enquanto o barco está passando. Algumas coisas eu quero recortar para poder transformar em som. E aí transformar um som de vento e água, transformar num pad, para fazer a sim. cama determinada tal. Aí tem uma reza, tem um cântico que vai entrar. Aí, sabe, são essas coisas que a gente, na cabeça tá lindo, mas na hora que for fazer, vamos ver que vai ser. Já quero ver, já quero ver. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu tenho só mais uma pergunta para ti, Guilherme. Deixa eu ver se o pessoal tem mais pergunta aqui. Gente, vocês têm mais pergunta aqui pro Guilherme? Mais alguma coisa? Não, eu só queria saber, Guilherme, que tu falasses um pouco mais especificamente dessa trilha que a gente ouviu aqui, a Rua das Lágrimas Flutuantes. Certo. É, a gente falou, já falaste acho, muito sobre o processo e tal, mas de forma prática, como é que foi compor isso aí? Como é que tu decidiste quais eram os instrumentos? Como é que tu decidiste? Que instrumentos tu tá usando nisso aí? Certo. Como eu falei para você, de posse da sinopse, da capa, né? E de algumas músicas que a Carol ela me mostrou, e aí eu escutei e tudo mais, eu peguei uma folha de papel, inclusive foi uma folha de papel A5, pequenininha. Uhum. Aí eu coloquei no centro a temática, né? E aí eu fui puxando o som. Aí depois eu escutei sino, meia-noite, ciclo da vida, sabe? Frases, uma oração, criando palavras. E aí, à medida que eu ia colocando primeiro os sons, os timbres, as texturas, aí eu fui gravando isso só. A primeira coisa que eu gravei foi o sino. Eu peguei o tempo, essa música vai ter o quê? 1 minuto e pouquinho. Então eu vou gravar 12 badaladas de um sino de igreja distante. Então eu tinha aquele tempo do sino. Aí, Ah, tá. aí eu já tinha, né? Aí batia do lado, batia do outro, batia no centro. Eu sabia que tinha que ser 12, porque era uma virada de relógio. Sim. Então eu sabia que no meio, o dia tinha que virar trevas, sombras, Certo, noite. certo. Aí eu tinha metade da trilha para trabalhar natureza, tranquilidade, aquela coisa tal, uma oração. E do meio para o fim eu tinha que deixar aquilo bem dark, bem pesado, bem tal. O que é que eu fiz? Aí eu fui trabalhando uns samples de orações, sons de natureza, né, animaizinhos silvestres e tal.
Aí vem usei o quê? Marimba, usei acho que cordas, mais o acorde, né? Só para fazer aquele meio que pede, né? Fazer uma cama. E do meio para o fim, quando a coisa foi ficando mais pesada, aí eu trabalhei separado um cello, eu trabalhei um cello, eu acho que eu coloquei trompa, e trombone. Eu não sei se eu botei trompete, não, mas eu botei trompa e trombone para fazer aquela quebradinha de tom, e caprichei no baixo e no cello. E eu mantive só aquela cama, né? Porque na realidade o que foi o tempo todo aquela marimbazinha, né? E repetindo, e o coral. Então, aí a gente tem essa particularidade, né? Que a gente pode construir sílabazinhas. Pois Acredito que o é. coral... Qual foi esse instrumento que usaste para o coral? Não, é um coral, né? Um coral simples que ele vem com algumas sílabazinhas. Então eu meio que eu tinha melodia, né? O panrarã. O que é que eu fiz? Sim. Pam, 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 pam. Eu tinha esse tempo MIDI. Gravei isso no piano, peguei o MIDI do piano e coloquei para o coral. Aí eu fui escolhendo algumas sílabas aleatoriamente para que ficasse como ritualístico, uma coisa. E aí, Sim. bom, MIDI as maravilhas do MIDI, né? Aham. O piano que estava bem pam, 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 pam. Aí virou a sílabazinha. Chi, ki, ro, ré, fa, Sim. chi, ro, ré. Aí você bota assim, mas isso não tem nada a ver. Aí eu coloco as texturas, deixo isso distante. E aí eu coloco um coral de mulheres fazendo isso. Imagina aquelas bruxas ao redor, de mãos dadas, fazendo isso, e abrindo um portal, vindo o demônio invadindo a Terra, aquelas coisas assim, né? E aí aquela coisa, que é a coisa mais demoníaca em filme de suspense, de terror, do que uma criancinha fazendo... Pronto. Aí você tem o quê? O Exorcista, né? Aquele filme. Aí a coisa ficou, disse, pronto, vai abrir um portal, o fim do mundo está próximo. Então era mais assim que eu estava pensando, não tem nada a ver com a história, tá? Mas na minha cabeça era isso. Então, um coral de mulheres fazendo um ritual e aquelas criancinhas, provavelmente, que seriam sacrificadas, estavam cantando uma coisa em transe, pronto, era essa textura que tinha para criar aquele som de trevas. E aí é por isso que a música é o tempo todo a mesma coisa, porque é cíclico. Gente, esse livro é pesado, né? Não, não, isso, pesado é a minha cabeça para construir essa Ah, tá. música, até que ele não é tanto, não. Entendi, É um livro, entendi. ele tem magia, ele tem essa coisa sobre magia negra, ele tem aquelas coisas de fantasma, história de fantasmas, Aham. né? Mas na minha cabeça, eu quis deixar muito mais sombrio, porque era mais fácil eu fazer uma coisa cheia de coisa e eu ir tirando, Sim, claro. do que depois eu fazer uma coisa muito, muito suave e na hora eu dizer, caramba, eu vou ter que colocar mais, colocar melhor. Eu fui no que eu pude, de Certo. sombras, e aí pronto. Mas aí é aquela história, né? Pela trama da história. E quem está escutando a música, aí vem a coisa. Às vezes a cena, ela não vai ser tão pesada, mas a trilha ela vai instigar a pessoa a Ah, claro. ler, entrar mais na trama. Então tem essa coisa da emoção que você pega o leitor. Se alguém vai ler o livro, escuta a trilha antes, o cara já vai preparado. Diz, caramba, o negócio vai pegar pesado. Em algum momento pega. Mas aí ele vai lembrar da música, então isso é que é gostoso. Então, isso que eu tô te falando. Já me deste uma visão que já instiga, né? A querer entender o que acontece na história, Isso, enfim. exatamente, Perfeito. exatamente. Isso, aí é que tá. Isso pareceria muito, Felipe, como você pegar um livro e dizer assim, do que é esse livro? Você vira e você lê a orelha do livro. Sim. Tem orelhas que são escritas de uma forma que você diz, caramba, eu preciso ler esse livro. É isso que essa música faz. Tem orelhas que você lê que ela quase que dá um spoiler do livro. Você diz, caramba, eu não quero ler isso mais não, que ele já contou. É isso que eu não quero na minha música. É que você escute a música e diz, caramba, aí você diz, peraí, eu vou. Aí, ouvindo a música, você pega a primeira frase do livro, você começa a ler, cara, peraí. Aí você vai na imersão, e o ser humano é de emoções, claro. E aí a pessoa mergulha naquilo e vai embora na leitura. Então, essa pequena contribuição que eu gostaria de dar quando a pessoa estivesse lendo um livro, ou pelo menos lendo a apresentação, né? No tipo Farras Fantásticas.
que é um livro de contos, então a pessoa lendo aquela apresentação, falando sobre o processo do livro, escutando a trilha sonora original, então ela tem aquelas coisas meio é nordestino, mas também é épico, mas tem um berrante no meio, tem uma rasga-mortalha, tem fogos, tem um monte de efeitozinhos, tem sabe, tem uma queixada, né, que vai... Tem muita coisa nordestina que quem é do Nordeste puxa pela memória emotiva, né? E quem não é, diz, poxa, mas eu já escutei isso em algum lugar, mas o que é isso? Então eu crio um clima para quem vai ler o livro depois. E essa já tem muito mais elementos de orquestra, né? Pois é, vamos falar rapidinho sobre os bastidores? Eu Certo. devo muito do que muito do que tem nessa música também, Felipe, é muito do que eu aprendia, porque você tem seu canal no YouTube, né? Está aqui nele, e você tem muitas aulas que você disponibilizou para o público, né? Muito para o público gratuitamente. Então eu vi muita coisa de dicas de orquestra que você dava. Inclusive, eu usei aí apenas o BBC Discover, que é gratuito, né? E, como eu falei, Sim. samples, algumas coisas e tal. Então, assim, eu vi você inspira muitas pessoas nesse sentido. E aí, muito do que estava no seu YouTube, eu acho que nessa época eu ainda não era aluno de orquestração. Eu acho que eu estava no processo, eu estava começando aí, uma coisa assim, não estava ainda tão presente. Certo. Né? E aí, muito daquilo que você ensina gratuitamente, é bom que o pessoal saiba, fica na cabeça da gente. E na hora que a Ah, gente vai legal. construir, aí a gente tem mais aquela consciência, sabe? Da localização das cordas, Sim. a equiparação das cordas e dos metais. E aí é impressionante como você está com a melodia básica no piano e aí na cabeça já fica flauta, 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 clarinete, flauta, clarinete. Aí eu Uhum. coloco aí, agora, bota uma trompa, bota uma trompa. A cabeça vai fazendo isso, é muito Sim. engraçado. Porque pede, é impressionante. Então, assim, a gente não se limitar, sabe? A gente não ficar pensando assim, não, mas é porque na teoria isso não pode. Não, gente, por favor, façam. Depois vocês vão É isso modificando. aí. É isso aí. Até Sempre porque o dá, né? compositor. Pô, é, a teoria vem depois da composição, né? foi estudando a composição que veio a teoria. Eu acho que Beethoven fez isso. Então vamos dizer que é assim, né? Os Pronto. teóricos fazem isso. Né? Mas Então, Beethoven não estava necessariamente pensando no que exato. na teoria para fazer aquilo, né? O compositor cria a teoria, na verdade, né? Ele cria as maneiras de estruturar os elementos musicais. Eu acho que é por aí mesmo. Cara, fantástico. E essa é legal tu falares dessa questão da BBC, porque é uma biblioteca grátis. E olha o sonzão que tu fizeste com essa biblioteca grátis, né? Eu só usei ela, cara. Eu só usei ela e os outros sons dela. Claro, aí foi um piano da Labs, da Spitfire Labs Que é também, que é grátis também. gratuito. Então, É. aquele piano é da Labs. A BBC, e samplers que eu tinha, né? E uma ou outra coisa para voz e tal, que a gente usa, porque eu precisava daquele canto da Iara, claro, tem que Sim, ter um sim. canto de Iara. Então, assim, mas aí se você olhar 80% da composição é BBC, Discover e Labs. Muito Assim, bom. você que está assistindo a gente e diz assim, porque eu não posso fazer trilha sonora porque eu não tenho como comprar, cara, não é desculpa, porque você pode fazer uma trilha sem gastar um centavo, porque eu uso o Reaper, que é gratuito. Uhum. BBC, Labs, tá aí. Então, assim, acho que aí o que é que acontece? Com o tempo que você for fazendo essas trilhas e começar a entrar dinheiro, aí você vai comprando algumas bibliotecas de sons que você perceba que você está usando muito, para que você não fique limitado, que foi o meu caso, eu saí da Discovery e fui para Core, né? E aí a gente percebe que aí, caramba, se eu refizer, mas aí É. eu vou ter que trocar o computador primeiro, porque ele não vai conseguir ler tudo, não. Não, cara, mas tá linda essa trilha, cara. Mas Tá. não mexo mais não, não mexo mais não. Mas se eu for querer refazer tudo que eu já fiz também, Né? não tem fim, né? Não tem fim. A Não gente tem sempre fim. quer fazer mais, é verdade. Eu lembro que eu tenho uma música, um álbum que eu gravei 10 anos atrás. Nessa época eu nem tinha. Acho que eu usei quase tudo do Logic. Eu nem tinha. Nem lembro qual é que eu usava nessa época. Mas não era Viena, não era nada. Acho que nem existia Spitfire nessa época. E
dá o jeito de fazer, né? E tá lá, tá pronto. É a realidade histórica daquela época também, né? É um É, registro, né? pronto, perfeito. É como se um autor de um livro, ele fizesse um livro no século tal e daqui a pouco, quando estivesse perto da morte, ele quisesse escrever tudo de novo. Não, não faz isso não. Já tem aquilo, sabe? É aquilo. Acho que isso é importante. É uma forma de datar, gente. Assim, poxa, olha a primeira trilha do Felipe, olha a primeira trilha do Guilherme, olha aqui a quinta, eita, caramba, olha aqui a 20ª. Aí você tem uma história. É justamente o É storytelling isso aí, é da isso sua aí. produção. Isso é É que é isso aí bom. mesmo. Legal, Guilherme. Poxa, eu fico feliz que a gente tenha se encontrado. Aliás, como é que tu descobriste o curso Orquestração Mídia? Um acidente ótimo que eu adorei. Eu estava justamente pesquisando orquestração no YouTube, né? Orquestração MIDI. Eu preciso aprender isso. Ah, no Aí eu cheguei YouTube! no YouTube, aí eu encontrei seu canal e Ah, aí eu tá. fui vendo as dicas que você foi dando, que você estava dando, né? Como tornar um piano mais profissional, como fazer arranjos, né, para orquestra grátis. Aí eu vi aquele link do BBC, cliquei, entrei, baixei, aí a coisa vai acontecendo, cara. E aí eu Show. tô aqui hoje. É aquela Legal. história, era para ser, né? É. Eu fazia trilha sonora com LP e fita cassete na década Aham. de 80. Aham. Nos anos 2020 para frente, a gente começou a fazer coisa digital no computador, que aí o céu é o limite. Melhor Aham. dizendo, o limite é a memória RAM, né? Porque o negócio é pesado aqui. É pesado mesmo. Aliás, gente, pra quem tá assistindo esse vídeo agora, eu tenho aqui na descrição do vídeo a minha lista secreta de plugins para criação de trilha sonora, incluindo, claro, a BBC Discover. Então tem lá muita coisa grátis nessa lista. Tem alguns outros plugins, né? Alguns outros bibliotecas que eu recomendo também. Mas vai lá, grátis. Só clicar lá no link e baixar. Então já fica essa sugestão. E tem também meus cursos, além de ter muito conteúdo grátis aqui no YouTube, como o Guilherme estava falando, mas tem também meus cursos de orquestração MIDI, produção musical e o curso Programa Trilha Sonora Música para os Olhos, que inclusive está aberto desde ontem. Então, ontem não, quinta-feira na verdade. Está com as inscrições abertas. Se você tiver interesse, está aí disponível. Basta clicar no link e ver todos os detalhes lá no site. É isso, Guilherme. Brigadão. Foi muito bom conversar contigo. Muito, muito bom mesmo. Papo Sempre muito bom. gostoso, criativo. E eu acho que a gente aprendeu muito. Não, cara, eu estou sempre aprendendo mesmo. Obrigado pelo espaço. Como eu falei para você, esse primeiro semestre eu vou estar um pouco fora do ar, porque eu estou concluindo Claro. meu bacharelado em letras, e aí me aguarde no segundo semestre, porque já tem um projeto experimental misturando cores, misturando notas musicais, misturando letras, aí vai ser uma maravilha. E aí, vamos lá. Eu acho que talvez seja meu primeiro álbum, né, porque eu tenho lançado individuais, né? Individuais, né? Agora talvez esse seja um álbum, vão ser 5 trilhas, uma para cada vogal, Sim. inspirada no poema As Vogais, e vai ser bem legal. Tem lá no Instagram, quem quiser dar uma olhadinha, tem lá o comecinho da ideia. Eu quero ser mais assim como o Felipe né, mais multimídia, de mostrar para a galera como foi o processo, para instigar, para ver se eu movimento um pouco mais o perfil do Instagram, que ele está um pouco parado, mas deixa eu terminar essa graduação, Felipe, porque vai mostrar as garrinhas que eu estou precisando. Vamos sim, vamos junto. No que eu puder ajudar, eu tô também aprendendo a divulgar mais o meu trabalho. Mas, cara, parabéns, parabéns. Fiquei muito orgulhoso de tudo que tu da tua história, de tudo que tu já fizeste aí, continua fazendo e as coisas que estão vindo aí pro futuro, viu? Obrigadão, valeu, cara. Tamo junto. Valeu. Eu vou desligar aqui o YouTube. Tchau, gente. Obrigado pela presença aí. Tem mais aí, valeu.